Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor. Estamos aqui, partilha entre irmãos, com 2 irmãos do lado de cá, mais um monte do lado de lá, eu espero, né? A família é grande. Então, Laura Beatriz, minha irmã de comunidade, bem-vinda à nossa partilha, tudo bem, tudo certinho? Tudo na graça, no amor de Deus, além do mais nesse mês do Sagrado Coração e com o Senhor, Padre Antônio. Tá, melhor estraga, vamos... vamos lá, tá tudo maravilha. Muito bem. Laura, eu hoje queria propor da gente partilhar um trecho da Palavra de Deus, inclusive quem tiver até Bíblia por perto, né, poderia pegar em casa, ou enfim, se tiver fazendo a partilha com a gente num momento mais tranquilo, né, quem sabe, né, a gente podia dar uma olhadinha numa passagem da Bíblia que eu gosto demais, porque é uma palavra que de alguma maneira faz um exame do coração da gente, do estado do nosso coração, né? Não só para dar o diagnóstico, mas também para nos ajudar a transformar o coração da gente em algo melhor, em algo que acolha, né, de uma maneira melhor o que o Senhor quer fazer na nossa vida, o que o Senhor tem a dizer para a gente. Então, posso sugerir da gente pegar a nossa Bíblia? Nossa, uma palavra cardiologista? Uau! Exatamente, do jeitinho que só o Espírito Santo faz. Olha, na minha Bíblia já estamos abertos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13. Se você tiver Bíblia por aí, quiser compartilhar com a gente, dando uma olhadinha na Bíblia, maravilha. Se não, sem estresse, a gente vai papeando e você vai acompanhando a conversa. Eu tenho certeza que você não vai perder o fio da meada, não. Até porque essa parábola, essa história contada por Jesus, que está em Mateus capítulo 13, né, a partir do versículo 1, né, ela é bastante conhecida da gente, né? Eu acho que todo mundo já ouviu. A igreja anuncia essa parábola todos os anos na leitura da palavra que é feita na celebração da Santa Missa. Então, acho que não vamos falar de uma coisa tão desconhecida assim, não. Acho que é tranquilo, né? Olha, Mateus capítulo 13, bom, a partir do versículo 4, o evangelista conta pra gente como era a história, né, narrada por Jesus. O Senhor disse assim um dia para os seus discípulos: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente, olha que legal, tá? Isso aqui já tem um negócio bonito, né? Que é a cadência, né? Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Isso as senhoras que gostam de cuidar de plantinha devem entender que é uma beleza, né? Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Bom, Jesus depois continuou o seu caminho com os discípulos e depois, chegando em casa, na paradinha, né, no seu percurso, os discípulos estavam curiosos para tentar entender essa parábola, essa história contada por Jesus de uma maneira bem concreta, né? Então eles escuta, Jesus, afinal, o que essa parábola, o que essa história quer dizer? Conta pra gente. A gente entendeu, mas sabe como é que é? A gente entende, mas não entende muito, né? Então Jesus explicou a parábola. A explicação está a partir do versículo 18. No mesmo capítulo 13 de Mateus, agora no versículo 18, Jesus explica o sentido da história. E aí ele diz assim: ouvi, portanto, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu
É aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Beleza, então, bom, acho que para começo de conversa já deu para ver que Jesus não está dando uma aula de agronomia, né? Nem está ensinando a gente só a ter cuidados básicos de jardinagem, né? O assunto é outro, né? Padre Antônio, então, assim, para início de conversa, assim, o meu coração está em uma dessas 4. Neste momento, se eu tirar uma fotografia do meu coração, neste momento, ele pode estar representado por um desses quadros aqui, né? E aí, coisa interessante de se fazer. Agora, como está o meu coração? Como ele está se comportando em relação ao que o Senhor quer me ensinar, ao que o Senhor está me dizendo, ao que o Senhor está fazendo na minha vida? Como o meu coração está se comportando em relação às sementes que Deus está me confiando? E para a gente não afunilar demais o sentido, vamos guardar essa palavra, a semente. Eu acho bonito isso, né? Nosso Deus é um Deus semeador, é um Deus de fertilidade, né? É um Deus que sonha com campos dando frutos. E ele trabalha com sementes. Sementes são coisinhas pequenas que carregam um poder de vida imenso, né? Sementes são coisas que não estão prontas, mas que têm um potencial imenso. Pois bem, como é que está o meu coração em relação às sementes que Deus está me confiando hoje? Essas sementes podem ser palavras que eu recebo de Deus na minha oração. Essas sementes podem ser as coisas que Ele me deu, a missão que Ele me confiou. Essas sementes, vamos ficar só com a palavra semente, porque aí cada um tenta perceber o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos hoje. E aí, mesmo que seja a pessoa mais pessimista do mundo, oh, Deus não tem me dado semente. Não, você tem Pois sim. é isso que eu ia falar. Antes da gente entrar na compreensão, quer dizer, pelo que o senhor está falando até agora, Deus está sempre... Nem que seja, olha, uma boa semente, quer ver? O dia chamado hoje. É uma semente de Deus. Pronto. Deus te deu essa semente, meu querido. Colocou nas suas mãos. Você acordou, né? Como eu disse, pessoal, não acordou morto, né? Então, acordou vivo, né? Então, Deus está dando para a gente esta semente. Ela não está pronta, ela não, pronto, tudo resolvido. Não, está longe disso, né? Mas essa semente, que pode ser o dia de hoje, tem um grande potencial. Ela carrega muita vida dentro dela. Como é que o meu coração reage a essa semente? Quando Deus planta algo em mim, como é que eu acolho ou não acolho o que Deus está me confiando? Pode ser a minha família, pode ser o meu trabalho, pode ser a minha missão, o meu ministério na obra de Deus, pode ser uma palavra que eu li essa semana da parte do Senhor, pode ser um entendimento que eu estou tendo sobre algo da minha vida que o Senhor está me revelando. Semente. Então, olha, não sei, não vou querer que ninguém faça papel de biruta, né? Mas se você tiver um lugar assim que você possa fazer isso, fecha a sua mão agora e lembra quais são as sementes que Deus está confiando a você, né? Nem que seja essa semente chamada hoje, que já é uma semente cheia de potencial de vida lá dentro, né? Tá aí, tá aí. Jesus está falando nessa parábola do semeador sobre como cada tipo de terra reage às sementes. Quando uma semente é lançada na terra, lançada no chão, os tipos de terra diferentes reagem de maneira diferente.
Assim também acontece no que Deus está realizando nesse mundo. Quando Deus lança semente sobre a gente, nosso coração pode reagir de modos distintos. E a reação, no fundo, é que faz a diferença. Algumas pessoas podem ter a tendência a pensar, mas comigo Deus... Não. Peraí. Deus é pai, e é um pai semeador. Ele está sempre lançando semente. O que faz a diferença, no fundo, é a reação de cada um. Eu posso reagir às sementes abraçando, como a terra boa que abraça a semente até que ela cresça. Eu posso reagir à semente como a terra de beira de caminho, que é uma terra compacta. Terra de beira de caminho é a terra que foi tão pisada que ela se tornou compacta. Quando você joga a semente, a terra está tão compacta, a semente não entra. A terra se recusa a receber a semente. E é claro que uma semente que é recusada não germina, não tem tempo para germinar, né? Então, hoje, como é que o meu coração está reagindo ao que Deus está semeando na minha vida? Eu acho que esse é o assunto da parábola da semente. Eu não tinha pensado, até então, Padre Antônio, em algum outro sentido da semente fora da palavra de Deus. Mas com essa explicação que o senhor deu, a primeira coisa que bateu na minha cabeça é o tempo. O senhor falou hoje, né? Mas assim, o tempo é uma semente. Deus me deu tempo. Então, o tempo, eu estou compreendendo o tempo que Deus me dá, como uma semente que ele me dá, e agora sim, aí... Para a gente respeitar o sentido da parábola, em Lucas, que também conta para a gente essa parábola, aparece exatamente essa frase: a semente é a palavra de Deus, ponto. Só que, é claro, a tendência da gente é imaginar que a palavra de Deus é somente a Bíblia. A palavra de Deus é, em primeiro lugar, Jesus. Né? O verbo estava em Deus, se fez carne, o verbo é a palavra, é Jesus. Okay. A palavra de Deus é Jesus e também, de modo particularíssimo, a Escritura. Mas também é tudo aquilo que Deus é capaz de usar para, vamos dizer assim, tabular uma conversa com a gente. Por isso, de alguma maneira, tudo que eu vivo, inclusive o meu tempo, o meu agora, pode ser entendido como parte dessa história, como, vamos dizer assim, uma comparação com uma palavra de Deus. Quando Deus chama a gente à vida a cada manhã, e quando a gente desperta a cada manhã, aquele dia é o Senhor dizendo para a gente: olha, eu fiz tudo isso para você, viu? Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos, né? Então, é o Senhor falando para a gente: olha, e aí, vai curtir? Fiz para você, né? Então, é claro que a semente é, em primeiro lugar, a palavra de Deus, mas agora a palavra de Deus é Jesus, é a Escritura, e é tudo aquilo, é cada instante que Deus pode transformar num diálogo dele com a gente. E ele pode usar tudo. Sim, porque ele fala a nós também pelos acontecimentos. Né? Como é que o meu coração reage a essa conversa contínua de Deus comigo? Né? Como é que eu estou envolvido nessa história? Ou eu não estou envolvido? Né? Quer dizer, na verdade, a minha vida não é mais uma conversa com Deus. A minha vida virou uma coisa muda. É o caso do primeiro terreno? Jesus diz, o primeiro terreno é o terreno que ele chama de beira de estrada, né? O terreno ao longo do caminho, né? Aí ele fala, bom, nesse terreno as sementes ficam na superfície, portanto os pássaros vêm e comem a semente e levam as sementes embora. Quando Jesus explica a parábola no versículo 19, ele diz... o coração, que é como a terra ao longo do caminho, é o homem que não entende a palavra do reino, o maligno vem e arranca o que foi semeado. Queria chamar a atenção para um detalhe. A palavra entender, a palavra
compreender em português, ela é uma palavrinha interessante, porque ela tem a ver com compreender, mas também com compreender. Se você me perguntar, padre, abranger. quais são... Exato. Quais são as ruas compreendidas pela sua paróquia? Isso é falar português direitinho, né? Então, a minha paróquia compreende as seguintes ruas. Tá. Ou seja, ela abraça... Então, quando Jesus diz o coração que é como a terra de beira de estrada, a terra ao longo do caminho, é aquele coração que não compreende, portanto, que não abraça a palavra, que não traz para dentro. E o maligno vem e arranca o que foi semeado. Ficou superficial, né? Ficou muito superficial. Portanto, me parece que Jesus já dá aqui uma dica importante para a gente. Cuidado para não viver a vida, cuidado para não viver uma história com Deus que se resuma a algo superficial. É preciso compreender, é preciso trazer para dentro, sabe? É preciso abraçar o que Deus está fazendo, é preciso envolver aquilo que Ele diz, aquilo que Ele faz. O reino de Deus, né, a palavra do reino, ela é semeada, ela cresce e ela dá fruto a partir da profundidade e nunca na superfície. A terra de beira de caminho, não sei, Laura, acho que você já deve ter ido a algum lugar na roça e tal, né? Terra de beira de caminho, quando você tem um caminho né, uma estradinha de terra, é uma terra que já foi tão pisada que ela vai se compactando, não entra nada, né? Não é uma terra que, se cair uma semente ali, vai envolver a semente, né? A semente vai ficar sobre e, obviamente, por exemplo, um pássaro leva embora. Jesus está dizendo para a gente, cuidado, primeiro porque o inimigo quer roubar o que Deus vai lançando na sua vida, no seu coração. Se você deixa na superfície, ele consegue. Se você traz para dentro, como Jesus diz no Evangelho, se você guarda a palavra dele, você põe a semente num lugar onde roubada ela não vai ser. Eu fico muito preocupado e atento a isso, porque, Laura, a gente vive num tempo de muita superficialidade. Eu às vezes fico imaginando, meu Deus, se todas as palavras que eu já ouvi do Senhor, por exemplo, nos grupos de oração, nas missas, se todas as palavras que o Senhor já me disse no coração, né, me fazendo ter entendimento delas, se eu as tivesse levado com a seriedade que elas merecem, se eu as tivesse trazido para dentro e deixasse que elas crescessem dentro de mim, quantos frutos elas não teriam dado? A impressão que eu tenho muitas vezes é que eu fui muitas vezes uma terra superficial, porque eu recebi muito, eu ouvi muito, mas eu também perdi muito. Enquanto o senhor falava assim, concretamente eu pensava assim, a cada domingo eu ouço uma leitura da primeira, um salmo, a segunda e o evangelho, né? Então eu sempre procuro assim, qual a palavra que eu vou levar para a minha semana. Então eu sempre procuro ter uma palavra. Eu falei, não adianta que lindo, não, mas e qual a palavra? Tem sempre uma palavra que pula, que sobressai. Esse é o entendimento que eu tenho desse trecho no meu dia a dia, na minha vida, Padre Antônio. A cada domingo, que eu sei que a palavra que Deus nos dá no domingo é a palavra que vai me direcionar, me alimentar, me orientar para a semana inteira. Então, ficar com uma palavra, aquilo que eu digo antes de receber, né, Jesus na Eucaristia, basta uma palavra, ficar com uma palavra. Sim. E aí, vou pegar o gancho e lembrando que essa palavra que eu ouvi essa semana, ela vai ser, vamos dizer assim, o trampolim ou um degrau de escada, dependendo se você imagina para cima ou para baixo, com o qual eu vou poder me aproximar da palavra da semana que vem. Você sabe, porque isso tem que crescer dentro da gente, crescer, porque senão é como se cada semana eu escolhesse uma palavra
É o lema da semana, né? Eu entendo o que você está falando, mas ainda tem um passo a mais, sabe? Porque a palavra dessa semana, ela vai me preparar o terreno de tal maneira que semana que vem tem que descer mais. Essa palavra, sabe? É como se uma palavra fosse engatando na outra e elas fossem se tornando algo que vai descendo mais fundo dentro da alma da gente, para que elas sejam guardadas ou para que a palavra seja guardada em lugar seguro, né? O problema nosso, né? E aí vou fazer o olhar negativo sobre o que você está falando de uma maneira propositiva, né? É que às vezes a gente tem palavra demais, mas a gente guarda de menos, né? Ah, eu tenho que fazer mais um retiro, eu tenho que fazer mais um não sei o que, eu tenho que fazer... Será que tem que fazer? Mas você está de fato guardando o que você está recebendo? Porque senão a gente vai ficar numa curiosidade religiosa sem fim. Mas aquela palavra, ela não é engolida, ela não é compreendida pelo meu coração, né? Ela continua sempre sendo uma palavra que cai na superfície. E aí eu vou à missa essa semana e quarta-feira o diabo vai lá e pleque, né? E aí semana que vem eu vou de novo e aí daqui semana pleque. Sabe aquela sensação de estar sempre começando do zero, né? Que é horrível, né? Porque você tem sempre a impressão de que você está andando sem sair do lugar, né? Deus não quer que a gente experimente isso, né? Peraí, sabe, essa palavra está ressoando dentro de mim. Eu estou ruminando essa palavra. Então, cada dia ela vai descendo mais na terra do meu coração e vai sendo compreendida pela terra do meu coração de tal maneira que ela possa germinar e crescer dentro dele. Nossa, Padre Antônio, então, assim, a falta de profundidade, a superficialidade acaba, assim, sendo desenhada de uma forma tão terrível, porque aqui a explicação de Jesus vem o maligno e arranca. Quer dizer, então, sem profundidade, sem esse encadeamento, o maligno vem e arranca? Arranca, porque a semente pode cair até um pouquinho dentro da terra, mas o passarinho consegue ir lá dentro da terra, né? Se tiver na superfície, se não tiver dentro de uma terra que foi remexida, né? Que foi preparada para receber, para compreender, para abraçar a semente, né? Nada feito, né? A gente tem que tomar cuidado também, né? Aí pegando no pé aí, né? De modo especial com aquelas palavras que podem virar slogan pra gente, sabe? Eu fui no grupo e tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amém. Sim, e o que significa isso? O que significa hoje para vocês? O que essa palavra diz uma só palavra e serei salvo? Pois então, como é que essa palavra te salva hoje? Né? Onde ela chega para te salvar hoje? Né? O que o Senhor está desmascarando em você com essa palavra hoje? O que o Senhor está abençoando em você com essa palavra hoje? Sabe? Porque senão vira um slogan, vira frase numa camisa. Sabe? E a gente acaba transformando a palavra de Deus numa palavra humana, né? Num slogan para vender blusa, né? Deus nos livre disso, né? A Escritura diz, olha, receba a palavra de Deus como aquilo que de fato ela é. Palavra de Deus, capaz de trazer à existência o que não existe. Né? Então, sabe, essa seriedade em acolher, em compreender a palavra, né? Em criar espaço para que ela possa, sabe, germinar, me parece que é a postura que Jesus está pedindo da gente, né? Através desse primeiro, vamos dizer assim, dessa primeira radiografia que ele faz aqui do coração de terra de beira de estrada. Né? Então, Padre Antônio, então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A pessoa que está ouvindo aqui essa nossa conversa, domingo na missa eu não me lembro de nada, eu não, até gostei do que o padre falou, mas eu não lembro de nada. Como é que a gente... Pega o celular e vai de novo, porque, olha, hoje tudo se encontra no celular. Então você procura lá leitura, missa, domingo, dia tal, vai aparecer, né? Porque, olha, a gente tem ótimas desculpas para um monte de bobagens, né? Eu hoje não estou lembrando de mais nada, então mais um motivo para pegar e ler, porque se você continuar assim, daqui a pouco você está sem saber onde é que é a sua casa, né? Então, pega e lê. Não lembra? Então mais um motivo para pegar quando chegar em casa e ler.
né? Porque senão a gente vai dar desculpa, tá bom, então vou fazer o quê, né? Você não lembra de nada. E aí, me conta aí, como é que tá a novela tal? Aí conta, né? Ah, meu amigo, aí não tem como ajudar. Ninguém tem como ajudar uma pessoa dessa. Ninguém. Você vai fazer o quê? Não, porque o padre vai lá. Não vai, minha filha. Você vai lá, vai ser devota de padre e não vai adiantar nada. Porque o padre não vai fazer o que Deus tem que fazer, né? Então, não lembro. Ih, cheguei em casa, qual foi o evangelho de hoje? Eu não lembro. Pega então, Google, é o santo padroeiro dos esquecidos, né? Então vai lá no Google, leitura, missa, domingo, dia tal, aquele dia lá. Clicou, vai aparecer. Ah, é verdade, é que o padre até comentou não sei o quê. Pronto, resolvido está. Amém. Né? Então, olha, gente, tem umas coisas que não dá, né? Eu tô muito esquecido, não lembro de nada. Assim, agora não tem mais folheto. O que eu faço com isso? Não sei o que fazer, como ajudar nisso. Come cabeça de peixe, ômega 3, né? Não sei, gente. Alguma coisa faz, volta na palavra, né? Agora, isso não é um aperitivo para quem está, sabe, satisfeito. Isso é alimento para quem tem necessidade. Então, a postura da gente também é manifesta pelo grau de necessidade da gente. Uma pessoa que de fato necessita, ela vai ter uma postura de busca. Peraí, eu não lembro, vou procurar. Eu tenho que lembrar, vou escrever, porque essa semana essa palavra para mim vai ser importante. Se a gente vai no Google para saber como é que faz uma receita de bolo... Imagina isso aí, padre. Minha filha, eu sou padre, eu não fiz curso para babá, desculpa, mas não. E igreja não é creche. Igreja é o lugar onde os filhos de Deus estão para amadurecer, não para terem cuidado de creche a vida inteira, porque senão, e isso é um problema sério nas nossas igrejas, né? A gente tem pessoas ali que estão há 5, 10, 15 anos na igreja, e ao contrário de uma criança que depois de 5, 10, 15 anos aprende a ir no banheiro sozinha, comer sozinha, escovar os dentes, ela precisa que a gente ainda leve ela ao banheiro, escove os dentes dela. Isso não é... Deus não quer isso. Deus quer que os filhos e as filhas dele cresçam, se tornem pessoas maduras, capazes de abençoar, frutificar na vida de outros também, alimentar outros. Então, pelo amor de Deus, né, vamos fazer uma campanha, né? Minha igreja não é uma creche, né? Porque senão a gente não sai do lugar. Né? E a gente está precisando amadurecer. Amadurecer tem a ver com brotar, germinar, dar fruto. Né? A gente precisa de uma igreja, de cristãos maduros, porque esse mundo precisa de alimento. Né? E se a gente não dá fruto, não vai. Né? Ô, padre Antônio, esse segundo caso aqui, quer dizer, a pessoa acolhe com alegria. Peraí, deixa eu entender. Solo pedregoso, mas acolhe com alegria. Com alegria? O problema é o depois, né? Tá. Mas não tem raízes. Ai. O problema não é falta de alegria. Olha, então já viu, né? Então, imagina uma pessoa que não tem esse problema. Ela fica feliz de ouvir a palavra. Ai, que bom, vamos na igreja, vamos. Ai, que maravilha. Como foi gostosa aquela palavra, que lindo. Fiquei até emocionado. Então, o problema não é falta de alegria. O problema qual é? Aqui no versículo 21, inconstância. Versículo 21. Não tem raízes, é inconstante. Quando chega o aperto, não é a palavra que está aqui, né? Quando chega o aperto, quando o bicho pega, né? A pessoa cai, desanima, né? Perde a palavra. Acha que aquela palavra não funciona mais, não serve mais, né? Mas o interessante é a inconstância. A pessoa inconstante, ela tem alegria, ela tem o momento da garra, ela tem o momento do acolher, mas, ao mesmo tempo, ela não mantém isso por muito tempo. Então, quando chega a primeira prova, o primeiro obstáculo, em que ela tinha que usar aquela palavra como a vara para saltar, ela acha que não serve, então não adianta. Ai, meu Deus do céu, só tá vendo, eu estava acreditando, mas comigo não tem jeito não, pronto. Né? Então, essa palavrinha inconstância, a primeira palavra é superficialidade, a segunda é inconstância. Me parece que é uma palavra que também tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né? Porque como a gente vive uma vida de muita intensidade, tudo é muito intenso, é muito fácil a gente ser de altos e baixos, né? A gente ou está muito bem ou está muito mal, né? Ou a gente está
né, com muita garra, ou a gente está muito afundado na tristeza. Ou a gente está com muita fé, ou então a gente perdeu a fé. Hoje, quando a gente bate um papo com as pessoas, a gente percebe que, geralmente, as reações, os sentimentos das pessoas estão muito né? As pessoas até se sentem esquisitas quando elas estão num equilíbrio relativo. Né? Ai, tô tão estranho. Por quê? Porque eu não tô nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo. As pessoas acham que o normal é você estar o tempo inteiro ou mega power, ou então... né? E se você está numa constância na qual você percebe, bom, a maioria das coisas não é motivo para que eu esteja nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo, as pessoas acham isso estranho, quando na verdade isso deveria ser o lógico, né? Eu devo ficar muito feliz com aquilo que de fato merece muita atenção, né, e muita felicidade. Eu devo ficar muito triste com aquilo que de fato é muito complicado. Mas as coisas que estão no meio, eu fico no meio, né? Um certo equilíbrio, um certo, sabe... não, mas a gente está vivendo num mundo que bota a gente numa montanha-russa o tempo inteiro, né? E isso pode virar uma característica até da nossa postura com Deus, da nossa visão espiritual da vida, né? Então tem gente que vive a sua fé como se estivesse numa montanha-russa, só que não é na Disney, é na igreja, entendeu? Então um dia eu acredito demais, outro dia eu estou lá embaixo, um dia eu rezo muito, vou no retiro, depois passo uma semana que eu nem rezo nada, né? E vai... Só que essa inconstância, ela não faz bem para a alma da gente. Ela ilude a nossa alma, porque como ela produz, às vezes, momentos muito intensos, dá uma sensação de que você viveu muita coisa, quando, na verdade, me parece que o que Jesus está dizendo aqui é que a gente precisa aprender a ser fiel, também diante dos desafios, também naqueles dias em que as coisas estão complicadas, também naqueles dias em que as coisas estão normais e que não tem nem nada tão lá em cima, nem nada tão lá embaixo, né? Aprender a ser fiel, né? De vez em quando a gente ouve, né, as pessoas dizendo, eu fui à igreja, me senti tão bem, estou voltando, então eu fui na igreja, não senti nada, aí parei. Quer dizer, tá, mas aí você não vai ter tempo para que algo aconteça em você e que de fato depois você perceba, nossa, estou diferente. Não porque eu achei que eu tinha que sentir alguma coisa naquele dia, logo, mas esse padrão não é bom. Né? É isso que estava me vindo ao coração agora, porque eu fiquei assim, olha, eu conheço tanto essa palavra, mas essa palavra alegria agora caiu de uma forma assim que me fez pensar, porque assim, eu percebi assim que, de uma forma geral, né, as pessoas, todo mundo, eu, o senhor, estamos atrás da alegria, alegria fruto do Espírito, que não é essa aqui, né? Então, a gente corre o risco de ficar assim... Meu Deus, e aí? De reduzir, né, a fé a um sentimento. A gente parece que a tendência hoje em dia é reduzir a fé a um sentimento. Né? Eu estou sentindo, hoje eu não estou sentindo. Meu Deus, eu senti assim que é um risco. Essa palavra alegria me alertou, porque eu pude entender melhor que é isso. Eu percebo como uma tendência entre os cristãos. Eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Sentir coisas boas é ótimo, eu também gosto, né? E quando a gente sente alguma coisa da fé, é lindo. Só que a grande... na palavra de Deus, no Evangelho, eu não lembro de muitas passagens em que a gente possa apelar para falar que ser cristão significa eu estou sentindo. Sempre significa eu estou vivendo. Então, eu estou vivendo a minha vida com os olhos em Deus, eu estou vivendo a minha vida como um serviço aos meus irmãos, eu estou vivendo a minha vida na fé no Filho de Deus que se entregou por mim, né? Eu estou vivendo a cada dia, eu estou vivendo a fidelidade, eu estou vivendo a esperança. Então, no Evangelho, no Novo Testamento, dificilmente você vai encontrar alguma coisa que dê a impressão de que ter fé significa eu estou sentindo. Todo tempo ter fé significa eu estou vivendo algo com Deus, eu estou vivendo com Deus cada dia, em cada área da minha vida. E, necessariamente, eu não sinto coisas muito lá em cima nem muito lá embaixo todo o tempo. Ora, quando eu entendo a minha fé desse modo, eu vou vivê-la em qualquer lugar.
né, em todas as estações da vida, né, em todos os momentos. Quando eu penso a minha fé como eu tenho que sentir algo, eu vou procurar experiências que me façam sentir. E aí eu vou transformar até a minha vida na igreja num percurso por coisas que eu vou fazer. Agora tem a missa disso, agora tem aquele momento daquilo, agora tem... para ver se eu sinto mais alguma coisa. Mas isso é limitar demais o que é a experiência da fé, né? Então, fé é mais do que sentir, fé é viver. Viver o quê? Viver uma vida com Deus, viver fidelidade no dia a dia com Deus. Né? A nossa vida não se faz o tempo inteiro de experiências multi-loucas ou muito... né? Não, o nosso dia a dia ele é feito de pequenas coisas que a gente tem que aprender a curtir e valorizar, ou então administrar da melhor maneira. Também a minha vida cristã, também a minha fé. Né? Tá aí Santa Teresinha que não deixa a gente mentir, né? Ensinando a gente a viver, né, uma vida com Deus nas pequenas coisas de cada dia. E Santa Teresinha, para você ver que coisa, né? Santa Teresinha que não tem nada de sentimental na experiência de fé dela. Pelo contrário, os últimos meses de vida ela viveu numa secura espiritual tremenda. O pessoal transformou num marzipan. Né? Num doce, né? Eu não sei mais o que fazer, mas enfim, bom, de todo modo, a palavra aqui que me parece que Jesus alerta a gente é inconstância. Inconstância. Inconstância mesmo, é sinônimo aí como de falta de perseverança, é isso? Né? Ser levado pelas circunstâncias. Padre Antônio, né? Primeiro partilha entre irmãos, falta de firmeza. Falta de firmeza, exatamente. Né? A palavra tem que ser o meu apoio diante das circunstâncias. Eu não posso, diante de cada dificuldade, achar que aquilo que eu ouvi me enganou. Pelo amor de Deus, a gente não vive do que a gente vê, a gente vive do que a gente crê. Mas se cada vez que aquilo que eu vejo contradiz o que eu creio e eu apago aquilo que eu creio, eu não vou avançar nunca, né? Isso é de uma infantilidade. É como aquela pessoa que tem um sonho. Imagina, do ponto de vista humano, ela tem um sonho, ela tem um projeto de vida. E diante da primeira dificuldade, do primeiro obstáculo, ela volta para trás. Quer dizer, ela achava que realizar um sonho não inclui ter que até aprimorar esse sonho pelas dificuldades que a vida traz. Pelo amor de Deus, sabe? Então, sei lá. Segundo esse final aí que o senhor falou, olhando o Bom Pastor, muda todo o Salmo 22, né? Aí na hora mesmo que eu ande pelo vale escuro, não vou andar. Não vou voltar, está escuro demais, entendeu? Não dá, né? Então, mas é uma coisa muito estranha, mas é um comportamento que não é difícil da gente ter ou da gente encontrar, né? Olha, o fato de eu estar diante de uma cruz não significa que os projetos de Deus desmoronaram. Pode significar, inclusive, que eles passam por aquela cruz, né? Mas eu não posso deixar morrer dentro de mim a alegria da palavra diante dos desafios que a vida me traz. Essa alegria vai ser a minha força para enfrentar esses desafios, né? Amém. Depois, Jesus fala de um terreno que recebe as sementes entre espinhos, que são pessoas que ouvem bem a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Quer dizer, bem diferente. O outro recebe com alegria, mas esse aqui chega a receber no meio de espinhos. Mas olha que legal, Jesus fala que tem duas coisas que sufocam a palavra. A sedução das riquezas, e alguém pode pensar, então esse problema eu não tenho porque sou duro que nem um coco, né? Mas a outra coisa eu acho que todo mundo tem, os cuidados do mundo. Há outra tradução que diz as preocupações da vida. As preocupações da vida. Né? Aí preocupações da vida eu acho que todo mundo tem, inclusive os ricos, né? Porque tem a preocupação de não deixarem levar o que eles acumularam. Essas duas coisas sufocam o que Deus está fazendo na gente e tornam o que Deus está fazendo em nós algo infrutífero. Ou seja, não cresce ao ponto não amadurece ao ponto de dar fruto.
Quando eu me preocupo excessivamente com as coisas, eu começo a procurar soluções. E muitas vezes as soluções que eu procuro e que eu imagino acabam me levando para longe da minha dependência de Deus, da minha entrega a Deus. Padre Antônio, nunca assim caiu tão bem. Eu fechava os olhos, eu via Jesus no Sermão da Montanha. Não vos preocupeis. Não vos preocupeis com este mundo, com o que há vez de comer e de vestir, que é o que muitas vezes a gente mais se preocupa. Jesus não disse não vos ocupeis, né? Ou seja, você tem que trabalhar, vamos embora, né? Você tem que pagar a conta, vamos pagar, né? Então, não, ele disse não vos preocupeis. Quer dizer, não antecipe males que você ainda não tem nem como resolver, né? Porque ainda não estão nem na sua mão. A tendência da gente, quando a gente se preocupa excessivamente, é começar a viver, não no mundo real, mas na cabeça da gente. E aí a gente começa a correr atrás, imaginar soluções, que às vezes vão na mão oposta ao que Deus está ensinando para a gente, ao que Deus está querendo fazer na vida da gente, e acabam sufocando o trabalho de Deus em nós. Quando a gente se preocupa excessivamente, possivelmente a gente não vai chegar naquele ponto em que a gente vai dar um passo de fé. Sabe? Porque antes a gente já imaginou, não, vou resolver, eu vou fazer assim, já fez. E aí a gente acaba se envolvendo com o que não devia, se comprometendo com uma coisa que não está legal, fazendo uma parceria, uma sociedade, ou sei lá o que, com quem não devia, né? Então, cuidado, se você não precisa se preocupar com a sedução das riquezas, porque elas estão longe de você, os cuidados ou preocupações da vida, eu acho que isso aí todo mundo corre o risco de deixar crescer demais, né? São os espinhos que me parece que crescem, né, mais do que a semente boa, né? E que não deixam a gente experimentar a força dessa semente. Nossa, Padre Antônio, quer dizer, a preocupação, a ansiedade que ronda assim a gente, ela pode, né, sufocar tudo aquilo que a gente tem recebido de Deus. Que coisa incrível! A preocupação impede que essa semente cresça em mim. Exato. É maior. Não dá tempo, né? Eu recorro a alguma outra coisa e não recorro àquilo que... E não deixo amadurecer o que Deus está me ensinando, o que Deus está fazendo em mim, né? E é uma coisa que todos nós podemos viver, afinal, preocupações estão aí, né? Sim. Mas Jesus lembra que existe uma terra boa. Chegamos, né, à terra E boa. que também somos nós, podemos ser nós, né? A terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende, ou seja, a acolhe, a abraça, traz para dentro, deixa que essa palavra cresça dentro, né? Tome espaço. Eu imagino, né, uma plantinha, quando ela começa a crescer, ela vence a força, a pressão que a terra faz sobre ela, né? Até que ela desponta. Então, assim deve ser a palavra de Deus na gente, né? Há muita pressão do mundo sobre o coração da gente, né? Mas quando a semente está semeada no fundo da alma, quando ela está guardada, quando ela está sendo cuidada, né? Quando ela está sendo irrigada, chega uma hora em que ela se torna forte o bastante para romper a terra, né? Para romper o obstáculo que impede, né, a semente de começar a receber luz do sol, né? Assim também é a palavra na gente, né? Padre Antônio, me diz se tem o mesmo sentido. O senhor está falando, eu estou lembrando algum tempo atrás, né? A gente viu na missa de domingo o final do Evangelho de Lucas, em que Jesus abre o entendimento dos apóstolos. Eu acho essa palavra assim incrível. Finalzinho de Lucas. Jesus abre o entendimento. É o mesmo sentido de entendimento, sim, de compreensão? Sim, é isso? Sim. Porque até então eles não... Não. Né? É preciso que a gente entre numa forma de compreensão, numa forma de que seja moldada por Deus. Na verdade, a gente compreende a palavra, mas no fundo é ela que molda o entendimento da gente, né? Eu começo a entender, eu começo a pensar a vida conforme a palavra. Como ela está. Né? Conforme o que Deus está fazendo, né?
aí as coisas vão para o lugar. Aí as coisas vão para o lugar. Mas enquanto eu compreendo a vida, enquanto eu entendo a vida, não em sintonia com o que a palavra de Deus diz, com o que a fé revela, mas com o que os outros falam, com o que o meu entendimento humano bloqueia, bom, aí eu vou viver naquele limite ali, né? E vai ser sempre um limite mais estreito, né? Mais estreito. A palavra de Deus, ela amplia horizonte, né? Por isso, Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a fé não oprime os seus horizontes, ela amplia os seus horizontes, né? Então... O Padre Antônio, e por que é tão engraçado isso, né? Uma da 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, partilha aí com a gente. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e compreende e produz fruto. Aí Jesus faz questão de dizer... 100 por 1, meu Deus, uma semente rendeu 100, 60 por 1, 30 por 1, que eu já acho demais. Lembra que tem parábolas nas quais Jesus fala, um homem rico saiu em viagem e deixou os seus bens nas mãos de alguns empregados. A um ele confiou 5 talentos, a outro ele confiou 3 talentos, a outro ele confiou 1 talento. É o mesmo sentido. A impressão que eu tenho é a seguinte, é que Deus sabe do nosso potencial e dos nossos limites. Ele não quer que nenhum de nós se sinta nem desperdiçado, nem sobrecarregado. Mas que cada um de nós frutifique, ou, conforme o outro tipo de parábola, cada um de nós renda o seu melhor. Sem comparações, sem sobrecargas, né? Se você é uma plantinha que rende 30, não posso te obrigar a render 100, eu vou fazer uma violência. Ah, sim, é da natureza da Exato, mas se você é uma plantinha que rende 100, por que você vai render 30? Porque ela rende 30, então. Então, não, se você tem capacidade de render 100, rende 100. Rende 100. Né? Mas sem comparação. Sem comparações, sem sobrecarga e sem desperdício. Né? Porque são duas coisas que doem igualmente na alma. É você se sentir sobrecarregado ou você sentir que você não está sendo aproveitado. As duas coisas machucam, pesam. Né? E o Senhor não quer nem uma coisa nem outra. Ele quer que na medida do nosso possível, daquilo que é possível a cada um, a gente renda o máximo que a gente pode. Né, que a gente possa explorar todo o potencial que a gente tem e que a palavra tem na gente. Né? Então, quem sabe é o convite que o Senhor Jesus está fazendo hoje para cada um de nós. Né? Sem sobrecargas, sem desperdícios, mas que você possa viver tudo o que Deus está plantando em você. Que você possa frutificar, que você possa dar frutos, que você possa gerar alimento, que você possa espalhar bênção na medida de tudo aquilo que Deus está fazendo em você. Isso é um bom ideal de vida, né? A gente vai viver com leveza e, ao mesmo tempo, com responsabilidade. E foi tão boa essa imagem como foi no início, né? Nesse momento, Deus está semeando. Com certeza. Está semeando tempo, não sei o que ele está semeando no seu coração, meu irmão. Está semeando através dessa conversa. E aí a nossa parte é deixar, ver se em qual dos 4 está, né? Falar para Deus, olha, assim, hoje, nesse momento da minha vida, o meu coração está assim, está no primeiro, né? Está no segundo, está no terceiro, não, está no 4. O importante, mesmo que esteja num dos 3, ou que a gente reconheça isso, é que o que Deus quer é nos transformar nessa terra boa. Como um agricultor sabe transformar um terreno que aparentemente está... Sem jeito. Né? Ele revira a terra, ele joga adubo, ele faz alguma coisa para renovar aquela terra. Nosso Pai consegue fazer muito mais. Né? Então, não importa como seja o diagnóstico, importa que Ele quer sempre transformar a gente em terra boa. E Ele é capaz de fazer isso. Então, vamos aproveitar. Ele tem como colocar um adubo que a gente não tem, né? Vamos aproveitar, com certeza. Beleza? Beleza. Que bom, Laura. Então, vamos nós. Terminamos a nossa partilha, né? Senão o pessoal dorme na frente do computador. Vamos nós.
Irmãos, Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Até logo, Laura. Tchau, tchau. Tchau.